Bom aí pessoal, hoje né, República do Café com Leite. Queria estar fazendo com vocês um café com leite aí, a gente conversando sobre esse período republicano do Brasil. Porém, né, pandemia nos corta no meio, nos atora no meio, nos tolhe e a gente não consegue fazer isso. Mas vamos seguindo um pouco dessa conversa de República do Café com Leite e vamos vendo o que vai ser, certo? Então a gente já teve bastante texto ali a respeito disso. A gente viu que basicamente é a República Velha, a República do Café com Leite. Porém é o seguinte, a gente está estruturando uma república, ou melhor, uma democracia. Lá em 1889, então, se proclama essa república, essa democracia, se instaura através da Constituição e se cria todo aquele processo de encilhamento, oligarquias e etc. Né? Como a gente já viu ali nos textinhos, o nosso café ele acaba vindo da Etiópia. Da Etiópia ele foi para a Guiana Francesa, né? Ou ali nas Guianas, e ali ele foi, digamos, domesticado para o nosso clima, ou melhor, adaptado para o nosso clima. E aí, nosso clima, então, a terra onde ele melhor vai se adaptar vai ser na região de São Paulo, um pedacinho do Paraná e Minas. E ali o café ele vai se fazer como a maior força motriz da economia brasileira nesse período, né, chegando perto dos 70%, né, nessa casa aí dos 70%. Então a economia do Brasil ela girava em torno do café. E como vocês podem perceber, né, a gente chega a ter uma farmácia São João dentro da outra farmácia São João, principalmente aqui na nossa cidade. Então imagina como é que foi o café. Quando um cara ficou sabendo que o café dava muito dinheiro, era extremamente lucrativo, que era um mercado que era um produto que concorria no mercado internacional, todo mundo que tinha um por um de terra quis plantar café. E aí o que aconteceu? Uma superprodução de café, aonde então, através do convênio de Taubaté, né, Prudente de Moraes era o presidente na época, vai pegar e vai justamente fazer essa organização, essa, na verdade, um acordo, né, meio por baixo dos panos, para não prejudicar os fazendeiros cafeicultores. Então, como eles haviam produzido em grande escala e havia produção por todos os lados, eles quiseram favorecer justamente quem produzia mais e há mais tempo. Então, através do convênio de Taubaté, eles resolveram então preservar essas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais através desse acordo de Rio de Janeiro, né? Porque Rio de Janeiro era a capital, então estava sempre no meio do esquema, não tem como Brasília não estar no meio dos esquemas ser a capital, né? E com isso então eles fizeram com que o café se tornasse meio que um produto diamante. O que é um produto diamante? Não se solta todo o diamante no mercado porque senão tu desvaloriza o valor do diamante, né? Existe aquele filme Diamante de Sangue que é do Leonardo DiCaprio, que mostra bem a partilha da África, que é uma parte que a gente vai estudar antes um pouco de iniciar a Primeira Guerra Mundial, que é bem isso aí, justamente isso daí, que é o que? Se o cara pegar toda a produção de diamante ou a extração de diamante e liberar no mercado, o valor do diamante despenca. Se a gente pegasse todo o produto, ou melhor, todo o café produzido dentro do Brasil e largasse no mercado internacional, ia ocorrer uma queda do valor, ia prejudicar os cafeicultores também. Então o governo resolveu comprar toda a produção, ou melhor, o excedente dessa produção e guardar, reservar ela. Para fazer doação? Não, para não fazer nada com ela, certo? Ao longo dos anos isso vai explodir e vão inclusive colocar fogo, né, nesses cafés que sobraram aí, né, nessa reserva diamante, né? Então a gente percebe que aqui houve um belo movimento onde eles estavam tentando se organizar, né? Por um lado a gente vê a política buscando alternativas para governar através de constituição, através de setores e pastas e etc. Por outro lado a gente vê os fazendeiros ganhar muito dinheiro e querer manter esse lucro exorbitante lá no teto, né, para nunca perder. E aí a gente tem a grande produção, ou melhor, a grande população brasileira, né? Uma boa parte da população ex-escrava, sem ter condições de vida, sem ter saneamento básico, sem ter onde morar, sem ter nenhum tipo de assistência. E a gente tem também
um grupo de imigrantes que vieram da Europa para cá para o Brasil com essa venda de um futuro melhor, certo? Chegaram aqui no Brasil com uma dívida gigantesca, onde eles trabalhavam nas terras para pagar sua dívida, né? E o pouquinho que sobrava, eles tinham que gastar no mercado, que normalmente era dentro da fazenda e pertencia ao fazendeiro. Então o dinheiro não saía ali da fazenda, ficava bem complicado, certo? Mas dentro dessa cultura do café, a gente explorou a borracha, a gente explorou o cacau, a gente explorou o algodão, o açúcar, né? Claro que tudo em menor quantidade, tudo em questões de produção interna, para consumo interno, mas sustentava o Brasil, né? Mantinha a economia do Brasil girando, pelo menos internamente. Então a gente consegue perceber que realmente nesse período, quem era beneficiado nesse processo de alternância entre Minas e São Paulo e Minas, era justamente esses três estados, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que era a capital, certo? As demais províncias, os demais estados ou unidades da federação do Brasil, eles ficaram meio que marginalizados, né? Ou sem ter o mesmo atendimento que tinham esses três principais estados do Brasil. Tanto é que a economia, a nossa capital econômica vai ser São Paulo e sempre vai ser São Paulo, né? Porque a gente tem esse foco em São Paulo nessa questão de produtividade. Mas nesse período a gente consegue ver que é aonde São Paulo justamente se funda, se firma como isso, né? E as indústrias no Brasil vão se basear justamente nisso. O que vai acontecer? Muitos cafeicultores vão mandar o seu filho estudar fora do Brasil, porque a educação aqui no Brasil é precária. E quando eles voltam com outros pensamentos, outras influências, que são influências internacionais, de outro modo de vida, outra forma de pensar. E isso acaba influenciando aqui. Então eles começam aos pouquinhos inserir essa mentalidade de industrialização aqui no Brasil. Porque na verdade o que vendia para o Brasil internacionalmente, que o Brasil era muito rico, que ele tinha muita terra, que ele era muito próspero nessa parte do agro, né? E que parte de indústria não pertenceria ao Brasil, porque o Brasil era atrasado nesse sentido tecnológico. Então eles começam a investir em indústria bem singelo, o que sobra do café. Quando chega a grande crise do café, então se pega esse dinheiro excedente desse café, dessa produção de café, e vão começar a investir em pequenas indústrias, né? Transformar o que era antes em manufatura em realmente numa produção industrial e fazer uma grande produção em escala, né? Aumentando então o lucro, aumentando a produtividade e também, né, com isso fazendo a roda do capitalismo girar, certo? Então aqui a gente está organizando uma política dentro do Brasil, uma economia que não tem, que é extremamente instável dentro do Brasil, porque o Brasil vive de uma exploração de monocultura. Nesse período é o café a principal monocultura, né, de exportação no Brasil, e a gente consegue então perceber que a parte social ela fica bem singela, né? A gente não tem muito trabalho, né? Como diria o Sérgio Moro, não tem melindre, né? Então o pessoal não olha para essa parte social. Eles querem mais é que o Brasil desenvolva, mas pensando no seu umbigo de fazendeiro, de cafeicultor, de industriário, certo? Então, só para dar uma clareada a respeito dessa República do Café com Leite, uma república velha, né? Ela se forma dessas oligarquias, São Paulo e Minas Gerais, essa alternância. O principal produto é o café, né? Em termos políticos, eles estão buscando setores e restabelecendo questão de leis e ordem, e fazendo com que o Brasil se torne uma república. Porém, né, para manter essa república justamente na sistemática que eles querem, eles utilizam do encilhamento, que é justamente fazer com que o povo não pense. Eu mando tu votar no fulano, tu não olha para os lados. Tu simplesmente vota no fulano e tu ganha um prato de comida, ganha uma mensalidade grátis ou ganha um abatimento na tua dívida de imigração, certo? Então, só para constar, é um resuminho básico dessa República Velha, certo? Ela compreende de 1889, como vocês veem lá na Proclamação da República, até perto de 1930, quando a sistemática ela não some do Brasil. Ela só é modificada em função da quebra dessa oligarquia de São Paulo e Minas Gerais. Certo? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, chama no WhatsApp que a gente tenta sanar. Falou, galera!